Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Nós nos reunimos virtualmente toda quinta-feira às 20 horas para podermos nos debruçar sobre uma porção da palavra de Deus e aprendermos juntos as preciosas lições que a Sagrada Escritura tem a nos fornecer. São lições práticas para o dia a dia. Neste momento, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e nós temos nos debruçado sobre pequenas porções de Atos, onde podemos ter um aprendizado histórico do que aconteceu com os primeiros cristãos, né? Os apóstolos e seus discípulos estavam ali instruindo e construindo o cristianismo. E de posse da comissão, de posse da responsabilidade dada a eles por Jesus, eles estavam levando o evangelho até os confins da terra. E nós estamos indo diretamente no texto sagrado, tentando desfrutar e extrair dele elementos históricos que nos ajudam a compreender isso, mas também e principalmente elementos espirituais que nos ajudam a aprender lições práticas das quais podemos aplicar em nossas próprias vidas como cristãos do século XXI. Né? A palavra de Deus ela é viva, eficaz. E ainda que o livro de Atos seja um livro histórico, os Atos dos Apóstolos nos dão preciosas lições a serem seguidas. Né? Na semana passada, falamos sobre a ação de Paulo ali em Éfeso, como que teve aquele episódio dos judeus que expulsavam em nome do Jesus que Paulo prega. E agora Paulo ele entra num entreverozinho com alguns comerciantes, com alguns artesãos que se beneficiavam do trabalho, da dinâmica de artefatos religiosos e que Paulo, de certa forma, acaba estragando os planos deles, porque os planos deles estavam sendo feitos baseados na exploração da fé alheia. Vamos junto. Capítulo 19 de Atos, no versículo 23 em diante. Capítulo 19 de Atos, versículo 23 em diante, e nós vamos ler juntos. Você pode ler na sua tela aí, e eu vou ler aqui na minha Bíblia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu com os trabalhadores desta profissão e disse: Senhores, vocês sabem bem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão se perder e perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo.
Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram em uma só voz, cerca de 2 horas: Grande é a Ártemis dos Efésios! Grande é a Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Interessante que o que acontece aqui? A cidade de Éfeso, ela era a guardiã do templo de Ártemis, né? Ártemis é a grande deusa Diana, né? Ártemis no grego e na tradução Diana, grande Diana dos Efésios, né? Lá nesta cidade, que nós estamos falando aqui num contexto de politeísmo, né? Ártemis era uma divindade adorada por muitos ali em Éfeso. Ela era representada por uma grande imagem que tinha nesta cidade, e esta grande imagem era uma imagem de uma mulher e que tinha vários seios, né? Ártemis ou Diana, ela é representada, havia uma crença popular daquela época de que Zeus havia enviado Ártemis do céu. Então eles viram uma espécie de meteorito caindo do céu, e aí foram até o meteorito e chegaram lá, segundo a crença popular da época. Ártemis é encontrada, esta imagem é encontrada, e aí eles constroem um templo para esta imagem, um grande templo, e muitos ali se tornam adoradores de Ártemis, né? A crendice popular naquela época atribui a Zeus o envio de Ártemis para os Efésios. E muitos começam com uma fé ali, até mesmo simples, devotar sua adoração a Ártemis. O templo é construído, o templo é um templo muito grande, né? O templo da grande deusa Diana dos Efésios, ele tinha 67 metros por 130 metros, né? Pensa só, 67 por 130 metros. Ele tinha 127 colunas de mármore, tendo cada coluna 19 metros de altura, e as bases inferiores das colunas do lado oeste eram esculpidas com relevo, e a estátua da deusa era exposta numa galeria, numa sala interna desse templo. Então, o templo de Diana começa a abrigar o culto a esta divindade, e o culto a esta divindade começa a gerar ali a romaria de povos advindos de outros lugares, que começam a viajar para cultuar esta deusa. Ao começar a gerar romaria, ao começar a gerar ali este contexto de peregrinação, também a economia local começa sendo beneficiada. Então, é uma estratégia comercial, né? Uma estratégia comercial muito boa, começar a vender estátuas e imagens da grande Ártemis, da grande Diana dos Efésios. E assim acontece. Os ourives começam a fabricar as suas imagens, eles começam ali, os artesãos começam a fazer ali todo um trabalho, e muito dinheiro rola nesse negócio religioso, né? É uma exploração comercial desse ambiente religioso.
A grande Ártemis dos Efésios, ela é muito famosa, ela alcança muitos discípulos, né, muitos devotos. Estes devotos vêm adorá-la no templo, nesse grande e suntuoso templo. E aí, os comerciantes locais ou a estrutura religiosa criada no entorno de Ártemis começa a lucrar muito dinheiro. Quando Paulo começa a pregar o evangelho, Paulo começa a dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que o templo do Espírito Santo é o coração do ser humano, que as imagens de escultura não são deuses, que de fato não têm o poder de Deus, que são uma espécie de simulacro de Deus. E que Diana, apesar dele não dizer isso diretamente, né, porque ele nem um minuto ele atinge Diana, ele atinge Ártemis, ou ele acusa a fé das pessoas, mas ele convoca as pessoas a uma reflexão sobre a entrega a Jesus, né? Ele começa a propagar ali a ideia de Jesus e as pessoas vão se convertendo ao cristianismo e abandonando a adoração a Ártemis. Diana agora não é mais a deusa dos Efésios, Jesus é o Senhor dos Efésios. E aí isso começa a fazer com que o dinheiro que entrava no contexto religioso, a venda dessas lembrancinhas, dessas imagens, que dava muita grana para os ourives, para os artesãos ali, e aquele povo, aquelas pessoas do contexto religioso, eles começam a ficar com o bolso comprometido, começa a ficar abalado. E aí eles se reúnem, né? No versículo 23 fala que houve um grande tumulto por causa do povo do caminho, né? Porque um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, muito lucro, reuniu esse sindicato ali de artesãos e ele começa a falar: irmãos, olha, a gente tem muita grana que rola com a exploração da imagem de Ártemis, de Diana. A gente faz muito dinheiro com isso. Isso beneficia muitas famílias aqui. Movimenta o comércio, né? A crendice do povo naquela época, uma crendice ingênua, atribuía a Ártemis uma série de coisas, de milagres. Mas depois a história traz a ideia de que, de fato, Ártemis ela é construída justamente com esse objetivo, para trazer lucro, para trazer ganhos, né? E a ideia de que Ártemis caiu do céu porque Zeus a enviou também é parte da crendice, como se fosse uma espécie de meteorito caindo, e aí eles aproveitaram disso para construir a imagem e aí gerar um movimento financeiro, como sempre, né? Sempre a religião sendo alvo, sendo ferramenta de exploração da mente, do bolso e do dinheiro de pessoas incautas, pessoas que não têm muito profundo conhecimento em relação a até a própria vida, né? Até a própria leitura de mundo, e aí são alvo da exploração. E aqui ele está muito bravo, ele está muito revoltado, e ele insufla esses artesãos para que eles fizessem alguma coisa contra Paulo, né? Ele menciona Paulo, né? Olha o versículo 26. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. De fato, Paulo estava trazendo a mensagem do Evangelho. Deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não é passível de adoração deuses feitos por mãos humanas por parte de um cristão, né? Paulo está ensinando isso e o povo está se convertendo e eles estão abandonando a idolatria, eles estão abandonando essa devoção que eles tinham a Ártemis, né? Não somente há perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e da própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. Então aqui o que é que Demétrio faz? Ele insufla aquela multidão de artífices, aquele grupo de artífices e de todas aquelas outras pessoas que também
né, faziam dinheiro às custas da fé alheia. E essas pessoas se reúnem, né, essas pessoas tentam pegar Paulo, tentam realmente pegar Paulo. O grito nesta reunião, e o grito depois na outra reunião, porque são duas reuniões. A primeira reunião é a reunião daqueles que se beneficiavam financeiramente, explorando a fé do povo. E aí, nesta reunião, depois de Demétrio insuflar esses que ali estavam, eles começam a gritar: grande a Diana dos Efésios! Grande a Diana dos Efésios! Grande a Diana dos Efésios! Aí uma outra reunião, que quando acontece um episódio lá, eles começam a gritar também a mesma coisa. Grande a Diana dos Efésios! Por 2 horas consecutivas ininterruptas. Né? Interessante, muito interessante essa propagação e essa afirmação da divindade de Ártemis, de Diana, para que o dinheiro continuasse rodando. Então era interessante para os ourives, para os construtores de estátuas, de imagens, para os religiosos que se beneficiavam de toda aquela estrutura, manter ali essa dinâmica religiosa fortalecida, porque ela que gerava muito dinheiro. Nada diferente do que acontece nos dias atuais. Nós temos estruturas religiosas que também têm interesses obscuros de fazer dinheiro, e para isso precisa se fortalecer muitas crendices ou mesmo infantilidades no que tange a prática religiosa na vida do povo. E quanto mais infantil o povo for, quanto mais dócil o povo for, melhor para arrancar do povo dinheiro, ou mesmo para doutrinar o povo dentro de uma cosmovisão ou dentro de uma ideia que vai ser explorado depois politicamente ou mesmo financeiramente. Não mudou muito. Essa ação de pessoas nefastas usando a religião para ganhar dinheiro ou para ganhar capital político sempre aconteceu. Aqui, Demétrio, depois desse grito, né, a cidade já estava toda empolvorosa. Os amigos de Paulo alertam Paulo que Paulo não vem até a rua porque o povo está em polvorosa e Paulo está sendo acusado. Mas Paulo já tinha muitos amigos aqui que haviam se convertido a Jesus e que, de certa forma, protegiam Paulo, né? Inclusive pessoas importantes, né? Pessoas da administração da cidade já haviam se convertido a Jesus e ali pediram a Paulo que não saísse, que ficasse quieto até que eles reunissem e resolvessem aquilo. Lembremos-nos que aqui as coisas não são resolvidas como são resolvidas hoje. Nós temos um parlamento que muitas vezes lá as coisas são resolvidas. Aqui era a eclesia, a assembleia. Então, aqui no versículo 32, a eclesia, ou seja, a igreja, né, a assembleia, ela é convocada e começa uma confusão, porque as pessoas foram convocados para a eclesia, para essa reunião, para decidir coisas. Estava aquele tumulto todo ali naquele teatro, mas nem todo mundo sabia por que estavam ali. A maioria das pessoas estavam por influência de outros e não sabia por que estavam ali. E aí começa a se discutir o porquê. Alguém pega a palavra e ele pede silêncio, né? Depois que ele pede silêncio e que as pessoas ficam caladas, né? Ele tenta explicar, ele tenta dizer, olha, ele tenta defender Paulo. Só que aí as pessoas percebem que era um judeu. Né? Por quê? Nós estamos num contexto aqui que não é do judaísmo, é de politeísmo grego. Né? E aqui nós temos Ártemis como sendo a deusa, e eles não aceitam, e começam a gritar: grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. Até que alguém das autoridades, o escrivão, né, acalma a multidão ali e faz um discurso de ponderação. Qual que é o discurso de ponderação que ele faz? Ele diz, olha, meus irmãos, nós temos os meios legais, nós temos o ordenamento jurídico aqui na nossa região. Então, nós não podemos fazer esse tumulto aqui, porque senão nós vamos ser acusados, segundo a nossa lei, de estar praticando desordem pública. Então, nós precisamos ter ponderação. Este Paulo, ele não falou nada contra a grande Diana dos Éfesos, que desceu dos céus, enviada por Zeus, não. Este Paulo não falou nada contra a nossa religião. Ele só está anunciando a religião dele. E as pessoas estão se convertendo a ela. Nós não podemos simplesmente matá-lo por causa disso. Vamos reclamar nas instâncias jurídicas que nós temos acesso para que a gente possa, de alguma forma, usar os métodos corretos. E aí ele encerra essa reunião.
Meus irmãos, é muito interessante esse episódio aqui, porque ele nos traz alguns ensinamentos muito práticos quanto à religiosidade ingênua de muitas pessoas, e que não deve ser a nossa religiosidade. A nossa religiosidade, ela deve ser sincera, pura, genuína, mas ela deve ser calcada no conhecimento da palavra de Deus. Ela deve ser fundamentada no ensino apostólico, bíblico, no ensino que provém da Escritura Sagrada, e nós devemos nos devotar à Escritura Sagrada. Nós devemos estudar a palavra, nós devemos memorizar a palavra, guardar a palavra no nosso coração. Então, o que acontece com esse povo aqui é que eles estavam sendo explorados na sua ingenuidade e, para variar, com a sua fé sendo materializada em uma crendice inventada para gerar lucro, ganho para pessoas, ou mesmo ganhos políticos, como acontece hoje, ou ganhos financeiros para pessoas específicas. Então, um pequeno grupo de pessoas consegue dominar a narrativa, consegue criar um ambiente cultural de fé, e aí eles exploram esse ambiente cultural de fé, geram ali um ícone daquele ambiente cultural, não dois, né? Porque não só a imagem de Diana, mas também o templo de Diana, suntuoso, enorme, que ali recebe muito dinheiro, é usado como banco, é usado também para trazer as oferendas e as ofertas de longe, e os que cercavam ali o templo da grande Diana, na cidade de Éfeso, faziam muito dinheiro também com essa expressão de fé religiosa. O cristão, primeira coisa, o primeiro ensinamento que o apóstolo Paulo dá para esses homens e que deve ser aplicado a nós também, é que o cristão, de fato, ele não adora deuses feitos por mãos humanas, né? É uma grande realidade cultural para esta época e é uma grande realidade cultural para hoje. O cristão, ele aprende desde o início, né, do cristianismo, que nós não deveremos adorar imagens feitas por mãos humanas. Aqui é a imagem de Diana, de Efésios, né, o Ártemis de Efésios, mas ao longo da história, inclusive no Antigo Testamento, muitos homens construíram imagens para personificar a fé e para representar sua divindade. Né? Não é uma novidade brasileira, não é uma novidade ocidental, é uma prática milenar já, e que é condenada pela Escritura, né? Primeiro ensinamento que acaba revoltando os efésios ali, adoradores de Diana, né? Eles acabam ficando bravos e querendo atacar Paulo, mas o fato deles ficarem bravos ou contrariados não invalida o ensino bíblico de que, de fato, os cristãos não são devotos a imagens de escultura, ou mesmo constroem imagens de escultura para a sua devoção e para a sua adoração. A segunda lição importante do texto é que sempre que há contextos religiosos, há também os espertinhos, e muitas vezes o contexto religioso é criado pelos espertinhos, pelos malandrinhos, por aqueles que querem explorar a fé alheia, tirando dinheiro das pessoas, quer seja de forma legal, como é vender as imagens de escultura de Diana dos Efésios, quer seja promovendo no coração daquelas pessoas uma ideia de que elas vão trazer o dinheiro e aí por isso Diana vai abençoá-los, né? Traga o dinheiro, traga a sua oferenda e Diana vai te abençoar por isso, né? Hoje em dia não é diferente, a gente tem estruturas religiosas também que são criadas e rola muito dinheiro no submundo dessa estrutura religiosa. Líderes religiosos que nadam em dinheiro, que têm muito dinheiro, que conseguem capitalizar e somar ter uma grande soma de dinheiro graças à fé de pessoas incautas, pessoas ingênuas, né? Paulo foi um instrumento de Deus nesta época para pregar o evangelho e libertar o povo disso. Hoje em dia também Deus quer libertar as pessoas desta prisão, né? A gente tem no meio evangélico, por exemplo, a chamada teologia da prosperidade, que coloca na boca de Jesus aquilo que foi Satanás que disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares, né?
Traz o seu dinheiro e você vai ser abençoado. Vamos fazer uma troca. O cristianismo não tem a ver com troca. O cristianismo é graça, favor não merecido, né? A tua graça me basta, já disse o apóstolo Paulo. Então, Deus não está à venda. Deus não está interessado em fazer barganhas conosco. Deus está interessado em nos abençoar. Óbvio, claro e evidente que quando nós entregamos, por exemplo, os nossos dízimos e nossas ofertas, quando nós fazemos isso, nós fazemos porque somos gratos a Deus e porque contribuímos com a causa de Cristo. Não porque vamos comprar de Deus algo. Então, a teologia da prosperidade oferece uma possibilidade de troca, de compra, de venda. Você está vendendo, um líder, um sacerdote, está vendendo um pedaço do céu e você está comprando, né? Enquanto maior for a sua oferta, maior a sua bênção. Né? E você vai ser abençoado, e você vai ser duplamente abençoado. Não é desse jeito, não é por aí. A gente tem também em outros contextos essa mesma exploração financeira da religião. E esta exploração financeira da religião, ela deve ser rechaçada pelo verdadeiro cristão. O cristão genuíno, o cristão seguidor da doutrina apostólica, da palavra de Deus, ele não só não adora imagens criadas por mãos humanas, como também ele não se coloca neste contexto de explorar a fé alheia ou de ser explorado, né? Financeiramente, politicamente. Ele não é alvo disso porque ele é um conhecedor da palavra. Ele sabe das suas obrigações de contribuir, de ajudar a propagação do reino, de ser um missionário também, mantenedor. Ele sabe das suas obrigações. Mas ele não é alguém indouto, iletrado, que vai ser manipulado para para entregar tudo que ele tem, porque senão ele vai morrer, ou porque senão ele não vai para o céu, através do medo, do pânico, do terror. Não é por aí. Então, nós cristãos temos que estar comprometidos com a palavra e com a doutrina bíblica que vem da palavra, com a doutrina apostólica. Paulo combateu veementemente a exploração da fé alheia, levando pessoas a Jesus. Então, quando as pessoas iam até Jesus, as pessoas se desvencilhavam desta idolatria e desta dinâmica de serem exploradas pela sua fé. Muitos de nós, às vezes, erram. Percebem que há um contexto de idolatria ou mesmo um contexto de exploração da fé alheia, e a gente tenta livrar essa pessoa dessa exploração sendo agressivo, né? Indo contra, tentando puxar, tentando falar coisas duras. Enquanto que, na verdade, meus irmãos, Paulo não fez isso. Paulo anunciou Jesus. E as pessoas se convertiam e elas mesmas chegavam à conclusão, pelo poder do Espírito Santo, que deveriam abandonar não só a idolatria, como abandonar também essa passividade diante da exploração financeira da sua fé. Né? Então, eu já vi muitos casos que pessoas, às vezes, no afã e querendo conduzir as pessoas a Jesus e livrá-las da idolatria, chegavam e, às vezes, meio que manipulava as pessoas a quebrar, às vezes, imagens, ou sabe, não é por aí, não é desse jeito. Você não tira o osso da boca de um cachorro pegando no osso e puxando. Você apresenta um pedaço de carne. E aí ele mesmo vai abrir a boca e deixar o osso cair. É isso que Paulo aplicou aqui. Paulo aplicou este princípio, anunciou o evangelho de Jesus, anunciou a palavra de Deus, anunciou a graça. A graça foi suficiente para inundar o coração das pessoas e elas mesmas, pelo poder de convencimento que há no Espírito Santo, abandonavam a sua idolatria pessoal e abandonavam também a sua condição de explorado, de oprimido financeiramente. Então, meu irmão, minha irmã que me acompanha agora, se eu pudesse dizer algo a você balance a picanha, né? Balance o pedaço de carne, deixe Jesus ser visto, anuncie Jesus. Não precisa falar mal da religião de ninguém, não precisa obrigar ninguém a fazer nada em relação à sua fé, à sua própria religião. Basta anunciar Jesus, basta ter sabedoria vinda do alto para que o evangelho seja propagado e na propagação do evangelho a própria pessoa seja convencida pelo poder que há no Espírito Santo. Tá bom? Agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por esta porção da palavra que pudemos desfrutar hoje, né? E aproveitando já para te convidar
para participar da Escola Bíblica Dominical, que vai ter no próximo domingo, às 9 da manhã, né? Nós temos às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. É um estudo um pouco maior, mais profundo, que está acontecendo também nas redes sociais da Igreja do Coração. 18 horas, nós nos reunimos presencialmente no templo da Igreja do Coração. Todo domingo às 18 horas. Então você é nosso convidado. Você está na Grande Belo Horizonte? Venha. Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico. Nos reunimos a cada domingo às 18 horas presencialmente. E para você que está distante, a mensagem pregada no culto, nessa celebração de 18 horas, nós disponibilizamos ao vivo para você, né? Às 18h20, a gente chama de Refletir Online. Você é nosso convidado virtual. Venha, conecte-se, vá ali, clica no sininho, clica no YouTube, curta o YouTube, segue a nossa página do Facebook. Na hora que a gente entrar ao vivo, você entra para participar conosco online, em tempo real, ao vivo, da nossa reflexão da Palavra de Deus. Tá bom? Se você quiser contribuir financeiramente com esta obra, diferente dessa pressão psicológica que as pessoas sofrem para ter que dar o dinheiro delas, senão elas vão morrer, ou elas não vão para o céu, ou elas... Diferente disso, nós ensinamos que é voluntário a contribuição. Nós estamos vendo que Deus está abençoando a nossas vidas com esta obra que a Igreja do Coração faz. Nós estamos sendo abençoados, estamos recebendo uma palavra. Nós contribuímos para que outros também possam receber esta mesma palavra de forma voluntária. Então, quando você entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta, é de forma voluntária e por amor, não por pressão, não por uma espécie de terror e medo. Entregue o seu dízimo e sua oferta com amor no coração. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo Cashbox, envie para a gente um e-mail financeiro@igrejadocoração.com, que você vai receber um e-mail de instrução em como poder contribuir com a obra que acontece aqui no bairro Coração Eucarístico, aqui no templo. Nós temos muitas despesas e nós, de certa forma, honramos as nossas despesas com as contribuições voluntárias. Aqui não há venda de indulgências, aqui não há venda de pedacinho de terra no céu, aqui não há venda de imagens, mas nós voluntariamente, como uma congregação, como um grupo de pessoas que congregam, mutuamente ajudamos a manter essa estrutura, né? Toda essa estrutura é mantida pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas voluntárias. Tá bom? Vamos orar agora e vamos pedir a bênção do Senhor para as nossas vidas e para as nossas famílias. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos porque te somos gratos pelas bênçãos do Senhor em nossas vidas. Obrigado pela provisão do Senhor na vida de cada um dos que aqui participam deste estudo hoje. Obrigado pela graça, pelo sustento, pela saúde, por todas as bênçãos que tem derramado sobre as nossas vidas. Graças te damos porque o Senhor tem cuidado de nós e pedimos que o Senhor continue derramando as tuas misericórdias a cada manhã nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias. Obrigado pela essa experiência de Paulo, né, de intrepidez, de coragem, de levar o evangelho, levar a luz para libertar os cativos. Que nós também sejamos como ele, instrumentos do Senhor, que levam a luz para a libertação de muitos que estão presos à idolatria, de muitos que estão presos à situação e condição de explorado e oprimido financeiro. Em nome de Jesus, nos ajude a sermos sal e sermos luz e sermos diferentes na medida que nos relacionamos cada vez mais com o Senhor e com a Tua Palavra. É nossa oração grata em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia muito especial e eu quero, depois dessa conclusão do nosso estudo, dessa oração, eu quero te lembrar. Jesus nasceu e Jesus nos possibilitou a vida por ter nascido, por ter morrido e ressuscitado, mas ele precisou nascer para isso. Então, na data de hoje, seja um instrumento de Deus no meio da sua família. É um Feliz Natal, é um Natal com Jesus. Um Feliz Natal só é real se for com Jesus. Então eu quero lembrar você que nós, como cristãos, somos portadores da mensagem de Jesus e, como representantes de Jesus, temos que levá-lo aos ambientes onde nós estamos. E daqui a pouco você vai participar da ceia de Natal. Sinta-se encorajado, sinta-se desafiado a ser o portador de Jesus ali naquele momento familiar
Pegue a palavra, faça uma oração, leve o aniversariante para o aniversário. Não permita que o aniversariante fique esquecido. Lembre-se, o motivo real do Natal. E o motivo real do Natal não é um mero encontro de familiares. O motivo real do Natal é que Jesus nasceu. Celebre Jesus e leve Jesus para ser celebrado no encontro de Natal da sua família. Que Deus te abençoe, que Deus seja com sua família e que vocês tenham um Natal com Jesus. Um feliz Natal!